Eu agradeço aos curadores e organizadores do festival pelo convite honroso. Agradeço ao meu companheiro de diálogo provocativo. Eu vou falar sobre o corpo do informe. Então, eu vou ler um texto no meu ritmo e depois eu jogo a bola. Vamos ver. Tem um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, que diz o seguinte: assim como a ciência, também o pensamento faz experimentos. Só que, diferentemente da ciência, o pensamento faz experimentos sem verdade. Eu queria, então, aqui acompanhar dois experimentos literários para introduzir o problema do corpo, a questão do corpo, nesse diapasão, o corpo do informe, que ainda não dá para saber o que é, nem sei se ao final da minha fala isso vai ficar claro. Então, meu primeiro são dois exemplos, duas imagens literárias. A primeira vem de Kafka. É o magro corpo do artista da fome. É o jejuador por cuja arte já ninguém se interessa. Ele, abandonado numa jaula de um circo, uma jaula situada perto dos estábulos, e Kafka descreve esse homem pálido, fitando o vazio com os olhos semicerrados, com costelas extremamente salientes, braços ossudos, cintura delgada, corpo esvaziado, pernas que, para se sustentarem, quando ele é posto de pé, se apertam uma contra a outra, na altura do joelho, raspando o chão. Em suma, um feixe de ossos. No meio da palha apodrecida, quando os funcionários do circo o encontram meio por acaso e lhe perguntam sobre as razões do seu jejum, ele é um jejuador profissional, embora já ninguém se interesse por essa arte. Quando, então, perguntam por que é que ele jejua sem parar, ele ergue sua cabecinha excessivamente pesada para o pescoço fraco e responde, lhes falando dentro da orelha, antes de expirar. E ele diz: porque eu não pude encontrar o alimento que me agrada. Se eu o tivesse encontrado, pode acreditar, não teria feito nenhum alarde e me empanturrado como você e todo mundo. Nós ficamos sabendo, ao final desse relato, que a jaula onde ele dá o seu último suspiro é usada em seguida para alojar uma pantera de corpo nobre, provido de tudo o que é necessário, e que dava a impressão de carregar a própria liberdade em suas mandíbulas. A segunda imagem literária que eu queria usar é do corpo de Bartleby. Bartleby é um conto escrito pelo Melville. Melville é o autor de Moby Dick. A gente conhece a versão juvenil do Moby Dick, o que é uma pena. O livro é fantástico e esse conto é sublime. É sobre um copista, na época não tinha xerox, tinha que alguém fazer cópia dos documentos, e ele é um trabalhador incansável, que fica por trás do biombo do escritório do seu advogado, e que realiza as tarefas com muita perfeição, mas sem mostrar o mínimo gosto por aquilo que faz. Mas, um belo dia, de repente, do nada, a cada ordem que ele recebe do patrão,
ele responde: eu preferiria não. E o narrador assim descreve o Bartleby: o rosto magro e macilento, a face chupada, calma, olhos cinzentos, parados e opacos, por vezes baços e vidrados, o corpo raquítico que se alimenta de bolinhos de gengibre, a silhueta pálida, às vezes em mangas de camisa, estranho e esfarrapado traje caseiro, uma indiferença cavalheiresca e cadavérica. Em suma, um destroço de naufrágio em pleno Atlântico. E o mais insuportável, aos olhos do seu patrão, o advogado para quem ele trabalha, essa espécie de resistência passiva. É impossível, diz Melville, intimidar a sua imobilidade. O Bartleby é um cara que fica plantado ali, olhando pela janela um muro cinza, e só responde: eu preferiria não. Mesmo depois de todo o alvoroço e a prisão, ele fica ali no pátio mais isolado, o rosto voltado para uma alta parede, ou definhado, deitado de lado, recusando-se a alimentar-se. Ao descobrir que esse homem sem passado ocupava-se outrora de cartas extraviadas, o narrador se refere compadecido a esses homens extraviados. Pronto, esses são os dois exemplos a partir dos quais eu queria tecer algumas considerações mais amplas. Recusemos, primeiramente, as interpretações humanistas, repletas de sentido ou de piedade a respeito de tais homens extraviados, com seus corpos inertes e imóveis, esvaziados e esquálidos. Claro, teríamos razões de sobra para associá-los a uma cadeia infindável de corpos aviltados, na crueldade e na indiferença dos genocídios que povoaram e ainda povoam a iconografia do último século e deste. Mas eu insisto, fiquemos inicialmente apenas com essas posturas esquisitas, esse de pé frente ao muro, esse deitado no meio da palha, essa cabecinha caída, mas falando para dentro da orelha do faxineiro do circo. Esse estar sentado por detrás do biombo, esses gestos desprovidos de esteios tradicionais, como diz Walter Benjamin no seu ensaio sobre Kafka. Gestos, no entanto, que ainda preservam uma margem de manobra que a guerra viria a abortar. O que é um gesto? Um gesto, diz Agamben, é um meio sem finalidade. Ele se basta, como na dança. Por isso, diz Agamben, um gesto abre a esfera da ética própria do homem. Ainda mais quando ele se dá a partir de um corpo inerte ou desfeito, nessa conjunção impossível entre o moribundo e o embrionário. Eu vou falar disso logo mais, como é o caso desses personagens literários mencionados. Pensemos, então, na fragilidade desses corpos, próximos do inumano, em posturas que tangenciam a morte e que, no entanto, encarnam uma estranha obstinação, uma recusa inabalável. Nessa renúncia ao mundo, pressentimos o signo de uma resistência. Aí, nesses gestos, se afirma algo essencial do próprio mundo. Nesses seres, somos confrontados a uma surdez que é uma audição,
há uma cegueira que é uma vidência, há um torpor que é uma sensibilidade exacerbada. Somos neles confrontados a uma apatia que é puro patos, a uma fragilidade que é indício de uma vitalidade superior. Para descrever a vida de um escritor, um filósofo contemporâneo chamado Gilles Deleuze usa uma imagem semelhante. Ele diz, um escritor, ele está se referindo, por exemplo, a Kafka ou a Beckett, o escritor goza de uma frágil saúde irresistível, que provém do fato de ter visto e ouvido coisas demasiado grandes para ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe, contudo, devires que uma gorda saúde dominante tornaria impossíveis. O que o escritor recusa, tal como o jejuador e o escriturário, é o que o Deleuze chama, de maneira um pouco cômica, a gorda saúde dominante. Isto é, o empanturramento, essa obturação inteiriça, essa pregnância de um mundo por demais categórico, a mandíbula da pantera. Compreendamos-nos, a debilidade e exaustão do escritor devem-se ao fato de que ele viu demais, ele ouviu demais, ele foi atravessado demais pelo que ele viu e ouviu. Ele desfigurou-se e desfaleceu, por isso que é grande demais para ele. Mas, em relação ao que, ele só pode manter-se permeável se ele permanecer numa condição de fragilidade, de imperfeição. Essa deformidade desses seres que eu descrevi, essa espécie de inacabamento, seriam a vida no seu estado mais embrionário. Ali onde uma forma não pega mais, ou ainda não pegou. Como seres ainda por nascer, que recusam um corpo excessivamente musculoso, uma atlética autossuficiência demasiadamente excitada, ou plugada, ou obscena. Talvez por isso esses personagens que mencionamos precisem de sua imobilidade, do seu esvaziamento, da sua palidez no limite do corpo morto. Para quê? Para dar passagem a outras forças que um corpo blindado, a mandíbula da pantera, não permitiria. Então, pergunta, será preciso produzir um corpo morto, entre aspas, né? Para que outras forças atravessem o corpo? O filósofo português José Gil observou recentemente o processo através do qual, na dança contemporânea, o corpo se assume como um feixe de forças e desinveste os seus órgãos, desembaraçando-se do que ele chama modelos sensório-motores interiorizados, como clichês de movimento. Um corpo, então, que pode ser desertado, esvaziado, até mesmo roubado de sua alma, para então poder ser atravessado pelos fluxos mais exuberantes da vida. É aí, diz o José Gil, que esse corpo, que a gente já poderia chamar, talvez, na linhagem do Artaud e do Deleuze, de um corpo sem órgãos.
É aí, então, que esse corpo constitui ao redor de si uma espécie de domínio intensivo, uma nuvem virtual, uma espécie de atmosfera afetiva, com a sua densidade, com a sua textura, com a sua viscosidade própria, como se o corpo exalasse e liberasse forças inconscientes que circulam à flor da pele, projetando em torno de si o que ele chamou de uma espécie de sombra branca. Eu não posso deixar de apenas mencionar a experiência de um grupo de teatro que eu coordeno há mais de 15 anos, com ditos pacientes, ou usuários de saúde mental, ou pacientes psiquiátricos, ou portadores de sofrimento psíquico, onde há, o tempo todo, posturas, diríamos assim, extraviadas, inumanas, disformes, solitárias, com a sua presença impalpável e esse peso de chumbo em sua cintilância e esquisitice própria, rodeados de uma espécie de sombra branca, ou imersos naquilo que uma revista chamou, eu acho deslumbrante essa expressão, zona de opacidade ofensiva. Será que não é isso que nós vemos ao redor dessas posturas do Bartleby, ou de alguns personagens de Kafka? E aí vem a pergunta: por que nos parece tão difícil acolher essas posturas sem sentido, sem intenção, sem finalidade, rodeadas por sua sombra branca, por essa espécie de zona de opacidade ofensiva? Por que é tão difícil? Talvez devido àquilo que o David Lapujade, que é um filósofo francês, na esteira de Deleuze e, sobretudo, de Beckett, definiu da maneira mais coloquial e lapidar possível. Trata-se, que eu vou dar um salto, trata-se de um corpo que não aguenta mais. Diz o Lapujade, somos como personagens de Beckett, para os quais já é difícil andar de bicicleta, depois difícil de andar, depois difícil de simplesmente se arrastar, e depois ainda de permanecer sentado. Mesmo nas situações cada vez mais elementares, que exigem cada vez menos esforço, o corpo não aguenta mais. Tudo se passa como se ele não pudesse mais agir, não pudesse mais responder. O corpo é aquele que não aguenta mais, até mesmo por definição. Olha que definição esquisita. O que é o corpo? É aquilo que não aguenta mais. Só um segundinho, que eu não aguento mais sem água. Então, o corpo como aquilo que não aguenta mais. O que é que o corpo não aguenta mais? O corpo não aguenta mais tudo aquilo que o coage por dentro ou por fora. A coação exterior do corpo, desde tempos imemoriais, foi descrita por Nietzsche em páginas admiráveis de um livro chamado Para a Genealogia da Moral. O que é isso? Nietzsche descreve o processo civilizatório que não passa de um adestramento do corpo, uma progressiva domesticação desse bicho-homem. Domesticação feita, descreve Nietzsche, a ferro e fogo,
e que resultou nessa forma homem que nós conhecemos. Né? Foi fruto de muita tortura, que Nietzsche descreve nos seus detalhes, que a história esculpiu o homem nesta sua forma atual, nesta sua forma atual. A gente poderia evocar um outro autor, Norbert Elias, que também foi descrevendo como o processo civilizatório equivale a um silenciamento progressivo do corpo e dos seus ruídos, arrotos, peidos, etc. E essa espécie de modelagem do corpo. Na esteira do Nietzsche, nós temos um outro autor contemporâneo, o Michel Foucault, que descreveu a docilização do corpo. Essas tecnologias disciplinares que foram produzindo um corpo dócil, um corpo obediente, um corpo produtivo, um corpo otimizado. Tratava-se, desde a Revolução Industrial, de otimizar as forças do homem. Então, o que o corpo não aguenta mais? O corpo não aguenta mais, precisamente, o adestramento e a disciplina. O adestramento do qual falou Nietzsche e a disciplina da qual falou Foucault. A gente poderia evocar um terceiro componente daquilo que o corpo não aguenta mais, que a gente chamaria dessa espécie de invasão biotecnológica do corpo. Não é? A biotecnologia intervém no corpo, dentro dele, até mesmo nos seus genes. Mas também toda a medicina nos obriga a uma moldagem da nossa conduta corporal segundo preceitos ditos científicos. Ou, pior ainda, toda uma cultura da celebridade nos obriga a uma moldagem estética do nosso corpo segundo os preceitos estéticos vigentes. Então, tudo isso produz uma espécie de o que o corpo não aguenta mais. É um sistema que a gente chamaria, carregando nas tintas, de martírio e de narcose. Que primeiro o cristianismo, depois o capitalismo, a medicina, a biotecnologia elaboraram para lidar com a dor, um na sequência do outro. Uma espécie de culpabilização, de patologização e de insensibilização do corpo. É uma espécie de negação do corpo. É um pacote todo. Eu fui muito sumário, né, nesse desenho transhistórico, mas eu queria indicar uma primeiríssima conclusão a respeito desse sobrevoo. Talvez seria preciso retomar o corpo naquilo que lhe é mais próprio, na sua dor no encontro com a exterioridade, na sua condição de corpo afetado pelas forças do mundo. Como o nota uma estudiosa de Nietzsche, chamada Bárbara Stigler, num estudo notável, para Nietzsche, todo sujeito vivo é, primeiramente, um sujeito afetado, um sujeito que sofre
das suas afecções, dos seus encontros, da alteridade que o atinge, da multidão de estímulos e excitações, que, portanto, cabe a esse ser vivo selecionar, evitar alguns, escolher outros, acolher. E essa seleção que o ser vivo opera é também com o intuito de poder continuar sendo afetado. O sujeito afetado precisa selecionar aquilo que o afeta para poder continuar sendo afetado por outras coisas. É preciso um tanto de filtro para preservar a possibilidade de ser afetado. Nessa linha também o Deleuze insiste. Um corpo não cessa de ser submetido aos encontros com a luz, aqui, com o oxigênio, com os alimentos, com os sons, com as palavras cortantes. Um corpo é, primeiramente, encontro com outros corpos. E como poderia, então, o corpo se proteger das grandes feridas para acolher as feridas mais sutis? Eu diria, é uma ideia difícil, mas para mim é o desafio maior. Como tem um corpo a força de estar à altura da sua fraqueza, ao invés de permanecer na fraqueza, de cultivar apenas a força? Eu repito, eu sei que é uma ideia paradoxal. Como tem um corpo a força de estar à altura da sua fraqueza, ao invés de permanecer na fraqueza, de cultivar apenas a força? É como se o corpo fosse também sinônimo de uma certa impotência. É como se o corpo pudesse extrair dessa impotência uma potência superior, liberada de uma forma prévia. São maneiras de recusar um corpo fascista. Olha, talvez o quadro contemporâneo torne tudo isso ainda mais complexo, dadas as diversas decomposições do corpo às quais nós assistimos hoje. Eu diria assim, num contexto de digitalização universal, em que uma nova metáfora bioinformática tomou de assalto o nosso corpo, o velho corpo humano, tão primitivo em sua organicidade, já parece obsoleto. Diante dessa nova matriz tecnocientífica, onde o ideário virtual vê na materialidade do corpo uma espécie de viscosidade incômoda, um resquício assim pré-histórico, como se fosse o corpo como um entrave à nossa liberação imaterial. Diante disso, nós que temos um corpo, somos todos um pouco handicapés, somos defeituosos. É uma perspectiva um pouco gnóstico-informática. Ansiamos pela perda do suporte carnal. Aspiramos por uma imaterialidade fluida e desencarnada. É uma espécie assim de neocartesianismo high-tech, uma aspiração incorpórea, uma espécie de platonismo ressuscitado. O fato é que é uma espécie de tecnodemiurgismo que responde a uma nova utopia sociopolítica.
uma utopia pós-orgânica, pós-corpórea, pós-humana. Agora, por um lado, a gente poderia dizer, não há por que chorar que um certo humanismo tenha sido superado. Mas isso não significa que se possa evitar uma inquietação crescente com esse contexto. Talvez o mais difícil seja saber qual é a relação entre o que alguns chamam de corpo pós-orgânico, isso é, esse corpo digitalizado, virtualizado, imaterializado, reduzido a uma combinatória de elementos simbólicos, né, genéticos, de elementos finitos e recombináveis, segundo uma plasticidade ilimitada. Qual é a relação disso, esse corpo pós-orgânico, com a outra coisa que eu falei no início, que é essa espécie de conquista de um corpo sem órgãos? Será que é a mesma coisa? Ou é o contrário um do outro? Ambos configuram uma superação da forma humana, demasiado humana. Ou ambos configuram a superação de um certo humanismo. Mas talvez um seja exatamente o contrário do outro, embora vizinhos, nessa vizinhança tão provocativa que pensadores como Deleuze e Guattari nunca cansaram de explorar em vários domínios, inclusive nesse. Então, eu diria assim, um pouco como Nietzsche, onde o mais assustador pode ser o mais promissor. Pergunta: como, então, estou resumindo o meu problema, em outros termos, como diferenciar a perplexidade de um Spinoza com o fato de que ele dizia: nós não sabemos ainda o que pode um corpo. É maravilhosa essa exclamação. Nós não sabemos ainda o que pode um corpo. Agora, como diferenciar isto de uma outra exclamação que é o desafio que a tecnociência se coloca, ela que vai experimentando o que é que se pode fazer com o corpo. Então, como diferenciar a decomposição e a desfiguração do corpo necessárias, como vimos com o José Gil e com os outros que eu mencionei no começo, necessária essa desfiguração para que as forças que atravessam o corpo inventem novas conexões e liberem novas potências do corpo. Né? Uma tendência que, bem ou mal, caracteriza a nossa cultura, pelo menos desde os anos 60, em todo tipo de experimentações, nas danças, nas drogas, na literatura, na sociabilidade. Quer dizer, como não confundir essa decomposição necessária para liberar novas potências com a decomposição e a desfiguração operadas pela manipulação biotecnológica. Quer dizer, por um lado, eu diria assim, potências da vida que precisam de um corpo sem órgãos para se experimentarem. Por outro lado, é um poder sobre a vida que precisa de um corpo pós-orgânico para anexá-lo à axiomática capitalística. Eu volto a Kafka. Talvez Kafka, com vários dos seus personagens, deixem entrever
uma espécie de força de resistir face ao sofrimento. Como, a partir de um certo sofrimento, ou de uma certa sensibilidade, ou de certas dores e ferimentos e afetações, a partir dessa passividade constitutiva, fazer disto um acontecimento. Acho que é o caso do jejuador, do artista da fome. Que às vezes isso desemboque na morte. Tem essa frase do Kafka: o que eu escrevi de melhor se deve à capacidade de poder morrer contente. Em todas essas boas e convincentes passagens, ele está se referindo, por exemplo, ao final do processo, trata-se sempre de alguém que morre, o que lhe é muito duro, que vê nisso uma injustiça e, ao menos, um rigor para consigo. Segundo penso, isto é tocante para o leitor. Para mim, entretanto, que creio poder estar contente no leito de morte, tais descrições são secretamente um jogo. Alegro-me em morrer na figura que morre. Ele faz disso um acontecimento literário, quase uma celebração. Talvez o que esteja em jogo aqui também seja um indício do que um filósofo contemporâneo chamado Peter Sloterdijk, alemão, chamou de uma nova ecologia da dor e do prazer. Ou seja, ao contrapor-se ao silenciamento do corpo e também a uma espécie de anestesiamento do sofrimento proposto pela metafísica ocidental, pelas religiões, pela medicina, um encavalando no outro, nós assistiríamos, pelo menos desde Nietzsche, diz o Peter Sloterdijk, à emergência de uma outra economia da dor, isto é, uma outra relação com a physis e com o pathos, com a natureza e com a dor, livres da utopia asséptica de um porvir indolor e imaterial, como se a dor fosse reinserida na imanência de uma vida, de modo que se realiza aí também o ato de se suportar o insuportável. Mais 5 minutos e eu termino, hein? Porque senão fica insuportável também isso. Uma última nota, antes de passar minhas parcas conclusões. Num artigo muito enigmático, o Deleuze lembra o que tinham em comum autores como Nietzsche, Lawrence, Artaud e Kafka. Ele diz uma aversão ao juízo, ao julgamento, ao sistema do tribunal, isto é, de condenar a vida. É como se a um corpo submetido a um juízo incessante, o juízo da moral, o juízo da religião, o juízo da medicina. Ao invés disso, os corpos, esses autores como que defendessem os corpos nos seus embates. Não mais tribunal, juízo, culpa, dívida, mas o combate entre corpos. Um corpo, portanto, um corpo afetivo, um corpo intenso ou intensivo, um corpo anarquista,
nesse corpo desfeito, intensivo, que foge aos julgamentos, aos juízos, aos adestramentos e às disciplinas, é uma outra vitalidade que emerge, uma estranha vitalidade não orgânica e, eu diria até, inumana. Vitalidade inumana. Nesse sentido, o objetivo do combate entre os corpos não é do combate ou da fricção, ou do embate, ou da afetação recíproca. O objetivo do combate, diferentemente da guerra, não é destruir o outro, mas ou escapar-lhe ou apossar-se de sua força. Nesse texto enigmático, tem uma referência a um conto do Dickens, e é com isso que eu vou terminar. Um conto do Dickens relata que tem um canalha que está se afogando, Rider Hood. Ele está prestes a morrer num afogamento. E, nesse ponto da quase morte, parece que os que o rodeiam já não veem o canalha que ele é, mas essa centelha de vida que emana dele. É já não o juízo, não a condenação, é uma vida, diz o Deleuze. É puro acontecimento. É uma vida que já nem pertence a ele. Uma vida, puro acontecimento, impessoal, neutro, para além do bem e do mal. Esse é o moribundo. Na outra ponta, nós teríamos os recém-nascidos, que entre sofrimentos e fraquezas são também atravessados por uma vida imanente, diz Deleuze, que é pura potência. Também o bebê, como moribundo, é atravessado pelo que o Deleuze chama uma vida. Não está muito claro isso. Mas o Deleuze define assim uma vida. É um querer viver obstinado, cabeçudo, indomável, diferente de qualquer vida orgânica. O bebê concentra em si como que uma energia suficiente para arrebentar paralelepípedos. É como se no bebê, assim como no moribundo, se manifestasse algo que o Nietzsche chamaria de vontade de potência. Uma sede, o corpo sendo uma sede irredutível de forças. Então, vocês veem que, ao longo dessa minha explanação inteira, no fundo, eu percorri uma espécie de limiar entre a vida e a morte, entre o homem e o animal, entre a loucura e a sanidade, entre o nascer e o perecer que se repercutem mutuamente, e é nesse limiar, nesse entre, em que as divisões legadas por nossa tradição, como que são postas em xeque e nos permitem repensar ou reinventar um corpo. Era isso.
Bom dia. Não sei, acho que talvez a gente precise de uma pausa, né, um café, assim, depois de ter ouvido o Peter falar tão claramente de tantas coisas que acho que nos interessam. Eu, ouvindo o Peter falar, fiquei pensando muito assim no processo do matadouro, de feitura do matadouro, e de como que muitas dessas questões atravessaram o nosso processo e ainda estão atravessando a nossa prática. Talvez eu fiquei com vontade de fazer uma provocação para o Peter, talvez, que seria assim. Você começou falando do pensamento como uma experiência também, como na ciência. E eu fico me perguntando muito como é que acontece agora da gente, coreógrafos, bailarinos, estudiosos de dança, estarmos tão voltados para a teoria? Quer dizer, como é que está operando uma ideia de pensamento nas nossas práticas? Como é que a gente está, como é que você vê, tentando formular essa questão, o pensamento tomando corpo na dança, ou brasileira ou mundial, na dança que está sendo feita nesse momento, e como que você está vendo essas questões, de alguma maneira, encontrarem uma ressonância, se for esse é a ideia, né, de uma possível junção, conexão entre uma ciência ou outra, né, a filosofia, no caso, com as ideias, e a dança. Eu sinto que existe uma clareza muito grande, muita coisa que tem sido levantada sobre a contemporaneidade. Eu, no processo do Matadouro, eu, mais do que em outro espetáculo, eu estudei muito, li muita coisa relacionada a essa ideia, exatamente desse corpo colocado nesse lugar. Então, assim, o Matadouro, te ouvindo falar, reforça assim a ideia do que é esse espetáculo, e talvez até amplie para mim a ideia, mais do que um corpo informe, eu fico pensando o que seria uma dança informe, que aí seria quase que o ato de um corpo informe. Eu sinto ainda como muito necessário, Peter, um certo exercício de incorporar ideias ou de tentar multiplicá-las numa prática corporal, mas eu ainda sinto, de alguma maneira, quase de uma forma hierárquica sobre a dança. Eu ainda acho que a gente está num lugar, e aí, quando eu te vejo falando dessa potência, desse corpo a ser atravessado por esse feixe de forças, que eu acho muito, muito pertinente, como o Gil coloca, eu fico me perguntando se a gente não tem que manusear essas ideias de uma maneira que elas não se tornem só uma certa estrutura que nos dá sustentação e nos guia de alguma maneira, mas se essas ideias não devem ser responsáveis por um processo de ativação de um estado do corpo que nos leve justamente para esse lugar mais bestial, para esse lugar mais limite. Para mim, eu vejo assim. Eu não sei se a Tereza pode ajudar ou se alguém quer colocar alguma coisa. Não, Sheila. Eu sou bem direta, assim, talvez radicalmente simplista. Eu acho que é um motivo simplesmente econômico. Que é o seguinte, eu acho que a dança contemporânea
no mundo inteiro não tem essa preocupação ou essa maneira de fazer a dança como a gente está fazendo aqui no Brasil. Eu acho que a gente está vivendo um tipo de economia agora no Brasil, onde a escola, o estudo, a educação e as universidades estão sendo mais, entre aspas ou sem aspas, acessíveis às pessoas que não tinham acesso. Mesmo que seja uma universidade paga terrível, tem gente que não poderia estudar, que hoje estuda. Então, assim, o fato de ter você e o Peter essa logística do que a gente acabou achando como interessante, em termos de consequência econômica mesmo. Então, eu acho assim que estudar ou se inspirar de outras artes, da literatura ou da filosofia, vários artistas no mundo inteiro sempre fizeram e sempre vão fazer, cada um do seu jeito, da sua maneira. Mas a maneira que a gente está enfrentando as coisas hoje, eu não sei se eu estou sendo clara, mas dou um exemplo. Eu fiz o projeto 7x7, que era crítica de artistas sobre o trabalho de artistas. E a minha intenção era ver se um artista poderia falar como artista. Mas está todo mundo falando de inquietações, que eu não sei nem o que é, ou fissuras, essas palavras que são muito de uma influência, até diria, francesa. A dança conceitual francesa dos anos 90 influenciou muito a nossa maneira de fazer dança aqui, que não é nenhum problema, mas também é econômico. Eu volto no aspecto econômico, porque a França sempre teve dinheiro para trazer os seus artistas para cá. Então, assim, gente, Sesc, vocês querem o Jérôme Bel, o Boris Charmatz, ou não sei quem, o Xavier Leroy, etc, etc, etc? Não estou discutindo se é bom, se não é bom, se é ruim. É outro assunto, meu assunto aqui é econômico. Eles vão falar, a gente tem o dinheiro para levar o artista e vocês dão só hospedagem. Vocês querem? Querem. As pessoas do Afeganistão podem fazer isso? Não. Do Irã? Podem? Não. Do Chile, do Peru, do Equador? Podem? Não. Então, a gente acaba tendo um tipo de influência econômica que também influencia a nossa maneira de fazer a nossa arte. Acho que é isso. Eu não vou meter minha colher nesse vespeiro, dança contemporânea. Eu não entendo nada de dança. Nunca me dispus a comentar nada sobre dança, mas eu sou convidado para coisas de dança, eu falo das minhas coisas. Como vão usar isso depois é outra história. Agora, eu queria concordar e discordar de uma coisa. Primeiro, eu quero comentar o que o Marcelo falou, que é muito importante, a meu ver, qual é a relação entre arte e pensamento. Que relação seria possível? Primeiro, para Deleuze, artista pensa. Então, arte já é pensamento. Voilà. A arte já é pensamento. Simplesmente pensa com outro material do que o filósofo. O filósofo pensa através de conceito, o artista pensa através de agregados sensíveis, perceptos, outra coisa. Bom, então não é que um pense e outro não. E que, então, o que não pensa deveria vir buscar o pensamento com aquele que pensa. Isso seria uma aberração e seria uma distorção que imporia uma hierarquia perversa. Então, está lá o filósofo que pensa, o artista lá embaixo vai lá buscar com a fonte de saber. Não. A meu ver, o que tem acontecido, eu tenho assistido um pouco a uma idealização da filosofia, a um certo uso da filosofia ou de alguns conceitos para validar ou legitimar certas práticas que não têm nenhuma necessidade de serem validadas através da filosofia. Mas eu diria num sentido um pouco diferente. Eu tenho visto muitos artistas se aproximarem da academia, não tanto por um desejo da aula ou de não sei o quê, mas por necessidade econômica, porque não consegue se sustentar com o próprio trabalho artístico. Então, a universidade dá um certo contorno, dá bolsa, com mestrado, isso, aquilo. Então, eu vejo com uma certa inquietação artistas irem assumindo uma espécie de formato acadêmico para poderem subsistir. Isso também é muito triste. Então, eu acho que a relação
com a filosofia deveria ser de outra ordem e o jogo deveria ser muito mais O Deleuze diz uma coisa que eu gosto muito: só há rapto e dom, roubo e doação. Não é propriamente uma troca equivalente, como no comércio, eu te dou, você me dá a mesma quantidade. Não, a gente rouba de tudo, mas também a gente dá por toda parte. É algo assim, é uma lógica do rapto e do dom, que é o que a gente faz e o que espero que vocês façam também. Eu só queria complementar uma coisa rapidamente aqui. Eu não acho negativo, hein? Não acho nem positivo nem negativo isso. Eu acho só um fenômeno, um sintoma. E eu acho que a economia, mudando ou não mudando claramente, mas pelo menos o fato da gente achar que está mudando alguma coisa, isso interfere grossamente. Eu morei na China no ano passado e eu achei que lá, por exemplo, tem muitas pessoas querendo mostrar para os outros o que é ser um chinês. Só que, por exemplo, falar sobre budismo. Aí você pergunta, você é budista? Não, I like money. Então, é engraçado, porque às vezes eu vejo essa coisa um pouco esquizoide aqui também, que a gente, em casa, vive o rasgo, mas, institucionalmente, a gente vive a fissura, porque fissura é como tem que falar rasgo. Entende? Uma coisa assim? Só isso. Eu queria fazer uma provocação para os dois, né? Eu estava pensando um pouco a partir da colocação da Sheila e também dos motivos que me instigaram a propor esse encontro aqui entre vocês. Eu sou do Ceará, né, moro em Fortaleza. A gente tem uma graduação em dança que começou agora. Eu não sou acadêmica, né, mas eu sempre gostei muito de estudar. Eu sou coreógrafa. E eu me lembro da sensação que eu tive no primeiro simpósio de filosofia Nietzsche-Deleuze, quando eu ouvi vocês falando. Eu fiquei um dia inteiro dentro daquele teatro sem entender absolutamente nada do que estava sendo dito ali. Parecia que aquilo era uma outra língua, mas profundamente atravessada pelo que saía de vocês, né? Então, foi um pouco a sensação que eu tive quando eu vi o Gil pela primeira vez falando também. Eu não conseguia entender, mas algo daquilo que estava ali, na forma dele colocar, estava me atravessando de um jeito que não interessava entender racionalmente aquilo que estava sendo dito. Foi ali que eu descobri pela primeira vez que filosofia e dança têm muita coisa em comum, né? Eu acho realmente muito próximo a forma de operar o pensamento poeticamente, que para mim também é filosofia, né, com a forma de um corpo construir um estado de presença poeticamente, que para mim é dança, né? E eu me lembro que eu senti uma sensação semelhante a esse estado de... Era um torpor, mas não era um torpor que me deixava ausente, era um torpor que ampliava a minha condição de presença, né? Até que 2, 3 simpósios depois eu conseguia entender racionalmente, sistematizar mentalmente aquilo que vocês estavam falando e o que aquilo tinha a ver com o que o meu corpo produzia. E eu senti uma sensação semelhante, Marcelo, com o Matadouro, quando eu assisti o Matadouro, né? Porque você pode estar construindo e estar fabulando um monte de coisa no seu pensamento racionalmente, mas não é da ordem do racional que está se processando ali. O seu corpo está sendo ativado de alguma forma e a tua condição de presença está sendo exigida para o bem ou para o mal. Ou você está profundamente incomodado, ou você vai num contínuo de movimento que se expande para você e você está ali, correndo com vocês o tempo inteiro, até o ponto de encontrar o silêncio fatal no momento final, quando vocês cessam o movimento. Então, para mim, o que você fez ali foi construir uma dança pensando como o que o Peter faz na hora que ele lê um texto belíssimo desse, é dançar construindo um pensamento poético também, né? E aí eu queria fazer essa provocação para vocês. Eu queria saber do Marcelo o que é que te faz operar, não é raciocinar, né? O que te mobiliza conceitualmente como ferramenta para que você opere ao mesmo tempo em que você está processando coisas
na tua cabeça, também no teu corpo, porque, na verdade, conceitos também são ferramentas, né? Não necessariamente a gente procura por uma necessidade econômica ou porque a gente tem condição de procurar, mas porque a gente simplesmente precisa encontrar uma forma de existir no mundo. E, às vezes, os conceitos são ferramentas que nos possibilitam operar esse regime de existência. Então, o que te mobiliza pensar quando você está compondo? E, para o Peter, eu inverto. O que ativa, Peter, a condição de presença do teu corpo quando você assiste algo? Pode ser algo cênico, eu não sei se é a dança, mas o que ativa essa condição de presença, essa velocidade intensiva, essa condição de corpo sem órgãos no teu corpo quando você entra em contato? Ok. É uma boa questão, Andréa. Eu, especialmente para o Matadouro, sendo a terceira peça da trilogia que eu comecei em 2003, inspirada nos Sertões do Euclides da Cunha, onde eu fiz as 2 primeiras peças sobre, mais ou menos me inspirando totalmente livre no título dos capítulos. Então, a Terra, o Homem, e aí o terceiro capítulo é a luta. Eu comecei logo no início a pensar que essa luta era uma luta completamente desnecessária, uma luta completamente extraviada ou despotencializada, uma luta quase que não era uma luta de ganhar, é uma luta que estava ali em algum lugar. Então, eu me aproximei muito, eu senti uma necessidade enorme de ler muito. Então, assim, eu li muito Agamben, eu li o Vida Capital do Peter, que me ajudou, assim, até por uma proximidade com a cultura da gente. Eu adoro, por exemplo, a ideia de vida besta. Assim, para mim, me ajudou muito a ideia de simplesmente dizer assim, uma vida besta. Assim, bem assim, com sotaque nordestino mesmo, assim, que nem a gente chama, ô, vida véia besta. Sabe? De entender por aí mesmo, de tirar, né? Porque vida nua parece uma coisa tão profundamente, né? Então, eu assim, quando eu li, né, que a vida nua pode ser a vida besta, eu falei, então já simplificou. É por aqui mesmo, é só essa besteira. Então, assim, eu senti muita necessidade de entender o contexto. E aí eu ganhei uma bolsa da Funarte, eu falei, eu só vou estudar com essa bolsa, porque geralmente a gente ganha bolsa e a gente tem que montar, circular, sei lá o quê. Eu falei, eu quero uma bolsa realmente para estudar, mas não sei se pode muito. Eu falei, eu vou tentar dar um jeito. Se depois eles não aceitarem minha prestação de conta, eu vou ter que arranjar um jeito de dar o dinheiro de volta, né? Mas eu vou estudar. E aí fiquei 9 meses estudando e tentando fazer associações. Para mim, funciona muito como associação entre o que o Peter colocava, entre uma coisa que o Foucault ia ali e colocava muito claramente, já se associava com uma outra coisa, e como que isso me mobilizava. E eu comecei a sentir que estava me mobilizando diretamente no corpo, não de uma maneira... eu pego um conceito, uma ideia, e eu transformo, de alguma maneira, em uma prática, ou um gesto, ou uma ideia, ou uma cena, ou o que seja. Mas começou a me dar uma agonia, assim, sabe? De ficar acordado de noite, e me perguntar exatamente como é que eu vou fazer essa peça, que é uma luta. Como é que é essa luta? Eu vou botar a pessoa para lutar com a outra? Eu vou fazer de conta que tem uns inimigos e que vão todo mundo entrar lutando? Como é que eu vou fazer? Eu vou vestir eles de cangaceiro para fazer de conta que eles estão em canudo? Deus me livre, né? A gente lá no Piauí já é cangaceiro assim de nascença. Não precisa nem ter traje típico. Então, foi muito a partir disso me motivando, e aí eu entrei no processo e a gente começou a experimentar por várias entradas, e até surgia um material ou ideias, e a gente não conseguia...
se convencer de que aquilo era forma, porque não era sobre a forma, era sobre uma certa exasperação, era sobre um momento que a gente precisava de uma luta que tinha sido também uma situação que nós tínhamos vivido lá no Piauí, de ter visto o nosso trabalho de 3 anos totalmente desclassificado, jogado na rua por um gestorzinho de quinta, que entra e que se acha dono da cultura regional e que viva o Bumba Meu Boi, e nós estamos aqui separados do resto do mundo mesmo, porque ninguém olha para cá, para o Piauí, nem nós olhamos para lugar nenhum, então vamos fazer aqui mesmo e fica assim mesmo. Então, nós vivemos essa situação assim desse poder muito no nosso corpo, e o processo foi basicamente estar nessa pulsão e tentar encontrar aí o que é que se podia fazer. Tanto que nós chegamos nessa forma, jogando todo o material que a gente tinha, né, com relação a esse corpo matável, com relação que era muito para a gente o que a gente estava buscando. Essa ideia que o Agamben traz do corpo matável, do corpo que não importa, que tanto faz como tanto fez, né? Que é um pouco como ser do Piauí, né? Assim, agora está mudando, mas há muito tempo era assim, tanto faz como tanto fez, ser do Piauí, assim. What do you mean? Não tem muita importância, não. Um lugar pobre, feio, longe, tudo. A gente foi chegando nessa forma por essa exasperação, por esse incômodo. E aí é engraçado porque esse incômodo ainda continua. E é muito difícil fazer o espetáculo. É um incômodo para a gente também. É difícil ver que incomoda as pessoas. É uma relação que, independente de qualquer tipo de julgamento, de qualquer tipo de satisfação intelectual, que é operado. E aí é um momento que a gente conseguiu agora um pouco começar a compreender que é nele que a gente tem que estar. É nessa dor, assim, que a gente vai achar esse gesto, que é um só no meio, ou dois, no meio daquela coisa toda, que não acontece nada, mas de justamente tentar tirar esse gesto da última, a última palavra, assim, a última coisa a ser dito, o que é realmente de fundamental. Para mim é mais ou menos isso. Não sei se eu te respondo. Não, só estava avisando que da próxima pergunta. Tem fila aí? Fala. Não, eu estou deslumbrado com a descrição dele. Eu não tenho nada a acrescentar. Acho que ele falou tudo. Eu queria aproveitar e fazer uma provocação para os dois sobre a ideia de resistência, que rapidamente eu vi na fala do Peter, quando estava falando sobre o corpo informe e tudo. Eu queria perguntar se, para vocês, a ideia de resistência faz algum sentido, é pertinente. No discurso do Peter, na criação desse corpo informe, sem órgãos, já que interessa mais um atravessamento do fluxo, de ser atravessado, de estar numa relação de afecção. Vrinha, acho que você põe o dedo numa... É um problema importante, porque por vários anos a gente tem usado a palavra resistência assim, para dar um cunho político, micropolítico, macropolítico, uma espécie de... É uma marca, né? Uma marca de desvio. Mas eu reconheço que é uma palavra que nos remete, primeiro, a uma espécie de entrincheiramento, fortificação, fortaleza, algo talvez mais antigo na forma do que o contexto contemporâneo exige, né? Mas, então, eu entendo a sua inquietação, mas não é que hoje em dia
menos do que ficar lutando contra. Não é o caso de pegar um fluxo e desviá-lo, né? Pegar uma onda e infleti-la, conseguir, digamos, dobrar um movimento que vem numa certa direção e fazer com ele outra coisa. Sim, mas eu acho que também ainda há... Puxa vida, eu vou te dizer uma coisa meio bizarra. Por exemplo, essa ideia do Bartleby, né? O sujeito ele não fez nada. Aliás, tudo consiste nisso, de ele estar ali parado, de não dizer preferiria não, ficar imóvel. E o que vai acontecendo é que as pessoas em volta dele que vão pirando. É tudo aquilo, todo mundo começa a se inquietar, a perguntar qual é o sentido disso, mas, afinal, o que ele está falando, mas por que ele está fazendo, mas de onde ele vem, quem ele é, o que a gente pode, não sei o que, aí chama a polícia, aí chama não sei o que, aí o próprio advogado muda o escritório daquele, percebem que ele está morando ali onde ele trabalha, que ele dorme ali, mas mal dorme, que ele se alimenta de gengibre. Então, é uma ideia assim, que eu reconheço numa ideia que o Deleuze tem sobre a ideia de fuga. Então, o que é fugir? Fugir não é sair correndo de uma situação. Às vezes fugir ele fugiu, mas em que sentido? Ele não saiu de nada, ele está lá. Mas ele fez fugir o mundo. Produziu uma espécie de fuga do mundo, de deslocamento do próprio mundo, entende? Então, tem algo com a parada. Por isso que eu estou pensando aqui. Eu estou pensando alto, hein? Não é que eu tenho essa resposta aqui na cartola, mas tem algo com a suspensão de um movimento que também faz, talvez, cada vez mais sentido hoje. Eu tenho, assim, por vicissitudes da vida e do corpo e da saúde, etc., eu tenho entrado em estados de suspensão, em que me é muito importante suspender todas as solicitações e injunções e movimentos do mundo. E eu acho que é um tipo de resistência assim, que tem a ver com uma certa desconexão, que é tão importante quanto essa outra coisa, de pegar um... E talvez eu aprendi isso com os psicóticos, né, com quem eu trabalho o tempo todo, porque eles estão ali. O cara está ali na sua frente. Tá, mas não está. Está dentro, mas está fora. Está conversando com você, mas não está. Está implicado, mas não está. Alguma coisa vai deslocando em torno, entendeu? Então, não é... Eu não sei se a gente... Bom, a resistência talvez seja um nome, uma espécie de guarda-chuva para pensar modos muito distintos de produzir singulares movimentos ou estados, ou desconexões, ou desvios, ou inflexões, etc. Eu também acho que o Peter já falou tudo. Mas eu gosto de brincar com a ideia de substituir resistência por insistência, porque, para mim, me parece mais incisivo, me dá uma ideia de ação. E eu descobri muito tarde já que o Matadouro era uma peça sobre resistir a favor e não resistir contra. Porque a gente está sempre resistindo contra, reclamando que não tem o dinheiro, que não tem a situação política ideal. E aí eu comecei a pensar já muito no final do espetáculo que eu queria resistir a favor de alguma coisa, e que essa coisa fosse talvez o amor, sabe? A possibilidade de aproximação e de afetação entre as pessoas, mesmo numa circunstância de tanta aridez e aspereza assim da sensibilidade. Eu gosto muito da ideia de suspensão como esse lugar. Foi uma coisa que, para mim, também foi uma descoberta nesse processo
de como que você tem realmente, ouvindo o Peter falar agora, eu fico até mais tranquilo assim das minhas desconexões mesmo. Eu não tenho telefone celular há quase 2 anos e você é constantemente quase xingado, né? Com as pessoas, como você não tem telefone? Não tenho, desculpa, não tenho nenhum número de telefone. Eu gosto muito da ideia de suspensão e eu fico me perguntando, Léo, se não tem nesse momento, trazendo mais para a gente, para a dança, uma ideia de uma suspensão ativa, de uma suspensão que começa, de alguma maneira, a criar uma pulsão. Oi, Marcelo, eu sou sua conterrânea. Alguém tem mais alguma colocação, pergunta? Então, eu acho que eu passo para o Peter e para o Marcelo para a gente finalizar aqui o nosso encontro provocativo. Bom, já que ninguém fez, vou fazer uma última pergunta. É uma colocação e um pedido de fala também. Bom, meu nome é Rafaela, sou estudante de psicologia. Quando o Peter falava do corpo que não aguenta mais, o Lapujade, me veio a imagem seguida assim, do matadouro, que, ao mesmo tempo que o corpo de vocês leva à exaustão, né, nessa insistência do movimento, de estar ali correndo, de estar ali presente, de estar ali nu, de estar ali exposto, também leva o público a um, não sei se eu posso chamar de insistência também, de espera, de ver aquilo, a gente cansa junto. Dá uma sensação de cansaço no final do espetáculo. Também estava correndo, também estava... E eu queria que você falasse um pouco desse esgotamento, desse corpo que não aguenta mais, e como que você chegou a essa ideia de formato de recorte do espetáculo, de insistência, de resistência, de exaustão e esgotamento. Nós chegamos exatamente nesse estado de entender essa luta como algo que insiste, não como algo que começa e vai terminar, ganha ou perde, acontecem etapas dessa guerra, né? O Euclides descreve a luta de Canudos como uma coisa que os jagunços eles se aproveitavam do próprio clima, da topografia do lugar, da vegetação do lugar, eram as armas dele também, o conhecimento daquela terra árida. Enquanto que os militares entravam com, né, armas tecnológicas, eles usavam a própria natureza e o conhecimento daquele lugar e daquela situação para só resistir, porque não dá para falar, no caso de Canudo, que eles lutavam, né, era só estar ali com uma vontade de estar. E então a gente começou a ver que esse estado seria um estado meio contagioso, que não ia dar para a gente chegar a contar ou a mostrar nada, que ia ter que acontecer de uma maneira que afetasse, de uma maneira que incluísse o público nisso. E aí a forma que a gente achou que foi correndo e insistindo nessa corrida, foi extremamente difícil para a gente compreender que a gente poderia fazer isso, não só pelo esforço físico, mas porque no processo do espetáculo a gente falou assim, mas como assim? Vai ser só um negócio de correr, não vai ter nenhuma ceninha? A gente já queria fazer um solo, um dueto, né? Porque a gente sempre faz um dueto, um solo, tem sempre um negócio ali que acontece. Não vai ter nenhuma ceninha, tanta cena bacana que a gente fez, porque a gente fez semanas e semanas de material, cenas, solos. E aí ficou só nessa insistência. A gente viu que realmente seria uma insistência para o público também de ver o espetáculo. Sabe assim? De assim, não sei se vamos conseguir, porque o público também vai ter que insistir, porque sentar ali, ver uma coisa, só 8 pessoas correndo nuas, né, com a música, vai ter que ter uma insistência ali. Então, foi operando um pouco por aí. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema quando a pessoa não aguenta. Né? Ontem a gente
teve 2 senhoras assim que levantaram, tipo assim, eu não aguento mais ficar aqui, eu preciso ir embora. E saíram assim, se colocando. Que eu acho muito interessante você também, né, se colocar uma suspensão assim, eu vou até aqui, eu não vou mais. Mas aí, para mim, tem sido muito importante, uma situação muito de cumplicidade com o público, né? Porque para a gente ainda é a cada vez a gente estava falando isso outro dia assim, a gente nunca sabe se vai conseguir fazer. Assim, a sensação do espetáculo eu não sei se eu vou conseguir fazer. Que assim, se eu conseguir fazer, ok, mas a princípio eu estou entrando porque realmente tem um lugar ali, não só de esforço físico, mas de esforço mental, de insistência numa ideia e numa ação absolutamente simples, contínua, que a gente olha para a cara das pessoas e vê que as pessoas estão, né? Mas se não é exatamente esse o lugar que o espetáculo discute, não é exatamente isso, é uma experiência muito novo no meu trabalho, né? Não que eu tenha sempre feito peças para agradar ou para colocar num lugar confortável, mas as minhas outras peças eram, pelo menos, peças que eu sentia que tinha assim, uma negociação entre estar ali, gostar, não gostar, entender, não entender. Essa é radical, né? Não tem para onde. Assim. Então, para mim, não tem nenhum problema quando as pessoas saem. Eu acho que é uma forma também delas resistirem de outra maneira, delas estarem perto do que elas querem na vida, de onde elas chegam, enfim, também não acho que nenhum tipo de prova de, né, maratona para o público, como não é para a gente, né? A ideia não é essa de maratona no sentido assim, campeão, vencedor, atlético. Eu acho que é uma tentativa realmente de acionar esse corpo informe, só para usar uma palavra que já veio aqui, porque eu acho que o corpo a sensação que a gente tem é que as partes começam a cair. Entende? Principalmente quem já tem um pouco mais de idade, as partes realmente vão desprendendo dos ossos. Entende? Você vai tendo a sensação de que vai caindo coisa, sabe assim? Porque você entra naquilo. Então, eu acho que é por aí. Posso falar uma última coisa? Então, a primeira coisa é que o Sesc tem que me convidar para falar, acho que mais ainda, né? Segundo, que quando eu fui na cultura Craô, tinha um homem lá, Craô, que mal falava português, porque falava a língua Craô. Mas quando ele falava comigo, ele falava, nós estamos desenvolvendo os projetos. E eu falava, mas por que ele só fala de projeto, né? E eu entendi que era justamente as pessoas com quem ele se relacionava e com quem ele praticamente aprendeu português, são as pessoas da FUNAI. Não, é porque tem conversa por quilo também. Tem filosofia por quilo, por minuto. Tem de tudo. O mercado está aí bombando. E a miséria talvez esteja nessa mercantilização generalizada de tudo, inclusive dos conceitos. Eu tenho plena consciência que essa circulação indiscriminada de conceitos de Deleuze que vai assim, vão das artes às corporações, a gestão de recursos humanos. Quantas vezes eu não vejo assim, tem alunos, tem grupos de estudo, gente que está ali em grandes corporações, adora, porque aquilo é utilizável. Aí você diz, bom, tudo é utilizável em qualquer contexto. Então, é proibido falar ou será? Ou será que tem algo nessa ética que eu acho que o Marcelo está colocando tão comoventemente, que é uma certa ética da insistência, em que se insiste em ir até o limite, mas quando se vai até o limite, essa coisa com a qual se insiste, ela deixa de ser isso que se vende
no mercado para toda e qualquer finalidade e ela se transmuta. Quer dizer, uma coisa é corpo sem órgão, aqui, ali, lá. Outra é que isso, de algum modo, no seu gume, assim, na sua radicalidade, possa ser levado a um certo extremo, e talvez aí a gente já nem precise dessa palavra, ou ainda mais, talvez essa palavra só nos atrapalhe, porque esse termo virou uma mercadoria de acesso necessário, assim, universal, e virou todo o contrário do que ela é, porque ela não é nenhuma universalidade. Então, eu entendo o que você fala, mais assim, como um protesto completamente legítimo de uma certa tirania voluntária ou involuntária de certos termos, uma certa terminologia, até uma certa cultura que se abate sobre o mundo das artes ou outros, diluindo absolutamente tanto a força dessas ideias ou conceitos, quanto esmagando a potência de produção nos vários contextos, dos índios até... Porque, não sei, a gente está editando uma revista e tem ali um relato estupendo do Laimerd Garcia dos Santos, de uma ópera que eles fizeram com os índios. Uma ópera dos Yanomami e o maior centro tecnológico da Alemanha. Ópera Amazônia. Bom, é um projeto que demorou 5 anos, né? Os Yanomami foram para a Alemanha, os alemães foram para a Amazônia, não sei o quê, uma elaboração assim, de uma complexidade, de uma fineza, de uma tentativa de pensar o mais radicalmente e antropologicamente, mas não assim, antropologia de colonizador. É outra coisa, né? Pega o Eduardo Veros de Castro, que é o que mais radicalmente pensa esse país, e pensa, a partir disso que você acabou de falar, né? Tem os índios, o que é que eles podem... não são parte do Brasil, é outra coisa. Então, como pensar... Assim, eu estou aproveitando, né, o embalo aqui, porque o mais terrível é que tudo isso que a gente esteja conversando vire palavra de ordem, vire uma nova consigna. Aí é terrível, aí não serve para nada. Aí eu prefiro ficar calado, é melhor não dizer nada. Isso não pode virar palavra de ordem, mas isso é uma guerra, aí eu digo, é uma guerra frontal o tempo todo para desmanchar as palavras de ordem que são veiculadas nas academias, nos circuitos culturais, na mídia, por toda parte. Essa guerra ela é infinda, assim, não tem desfecho, porque faz parte também dos mecanismos contemporâneos de neutralização desse gume de tornar tudo indiferente. Mas pode falar à vontade, fala esse conceito, aquele outro, está tudo certo. Tudo serve, tudo vale, tudo serve, tudo vale tudo vale a mesma coisa, é tudo indiferente. Essa máquina de indiferenciação, que é justamente o grande inimigo, mas a máquina não tem dono, né? Ela está por toda parte. E se cada um de nós não for ter essa coragem, que eu acho que é corajoso isso, assim, é a coragem de dizer, isso está virando uma palavra de ordem, isso não nos serve mais. Vamos trocar de palavra, vamos trocar de filosofia, de universo, vamos falar croá, vamos falar outras línguas. Talvez seja preciso começar a falar outras línguas mesmo. Eu digo isso assim um pouco metaforicamente, falar outras, como ele estava expondo aí, ele precisou falar outra língua a partir de uma certa experimentação corporal. E se há algo assim que, do meu ponto de vista desse pensamento, o que há de mais perigoso é um certo... É uma indiferenciação, é um consenso, é óbvio, é uma espécie de
de chapamento, que é o sintoma de um niilismo profundo, né? E contra o qual acho que cada ser, a partir do seu lugar e da sua bagagem, da sua singularidade, deve insistir, ou, como diria Spinoza, perseverar no seu ser. Só que o perseverar no seu ser não é só repetir a mesma coisa, é a partir dessa sua singularidade inventar um mundo. Pronto. Alguém mais quer participar da conversa aí, do bate-papo? Espera aí. Deixa eu levar aí o microfone. Para mim fica muito clara a coisa da delicadeza que você coloca, Teresa, como exatamente, não apenas talvez como um gesto ou uma maneira de estar, né, doce, e aí toda a ideia de docilidade, mas uma ideia de delicadeza e afetuosidade que, de alguma maneira, abale um pouquinho esse lugar da indiferença, né? Porque eu acho que também não é uma coisa de tentar encontrar qual é o outro lado da moeda da indiferença, quer dizer, a superparticipação, a hiperparticipação em tudo, né? A hiperafetação em tudo. Eu fico sentindo esse lugar da delicadeza muito importante e achando que é um pouco aí para destoar, diluir um pouco, talvez, a indiferença, esse lugar de indiferença. Mais alguma participação? Alguém quer fazer um comentário? Peter, quer comentar alguma coisa do que a Teresa falou? Eu queria só uma palavrinha. Assim, me desculpando por citar Deleuze de novo. Porque no Deleuze sobre o Barthes tem uma ideia que eu adoro, que é assim, o que ele preferiria não, né, o que o Barthes recusa, né? Ele recusa o paternalismo do patrão, o assistencialismo, a caridade, a piedade, todo esse sistema, né? Mas na sua fuga, que faz o mundo fugir, é como se ele chamasse por uma outra comunidade, né? Uma comunidade não que girasse em torno de um patrão ou de um chefe ou mas a comunidade do que o Deleuze chamou ali a comunidade dos celibatários ou a comunidade dos sem comunidade, algo que tem a ver com esse jogo de singulares que não fazem massa, mas também podem se desconectar, não ter celular. Você só 2 anos que você não tem. Eu, desde que eu nasci, não tenho. Mas o que é o chamamento por uma outra comunidade dos que não têm comunidade? Que comunidade é essa, né? Então é claro que tem aí esse não, você sabe muito melhor que eu. O não é também um avesso de sim para outra coisa, e eu sei que você sabe disso e já trouxe na sua fala isso. Esses sims, há afirmações, né, do seio dessa impotência, a potência de agenciamento de outros mundos e outras sociabilidades e outras comunidades, etc.
Alguém mais? Acho que a gente pode encerrar, então. Não sei se o Marcelo quer fazer alguma fala. Quer fechar? Não, eu só falando do Bartleby, que sempre me impressionou muito o fato de que ele copia a mão. E aí eu sempre vi um lugar de autonomia aí. É uma pessoa que copia, mas não na máquina Xerox. É uma pessoa que recopia. Eu sempre achei a coisa da escrita dele quietinho ali, uma maneira também de dizer não ativamente, assim, só chegando. Não, eu queria só agradecer a vocês, a oportunidade, aos curadores da Bienal, Sesc, e agradecer ao Peter, prazer de estar aqui hoje, vocês também, de estarem com a gente.